Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Virgem, para o mês de outubro de 2020. Antes da gente começar aqui com a leitura, gostaria de fazer uma sugestão, né? Isso é uma dúvida comum, né? Como é que a gente consegue, né? Como é que você consegue pegar aí uma reflexão que é do signo, né? Que é desse aspecto solar aí do signo de Virgem e que está aí na egrégora do signo, como é que você consegue colocar isso no seu dia a dia, né? Como é que você consegue pegar essa mensagem e encaixar para você, né? Lá na terapia tarológica a gente, né, com o atendimento comigo, faz esse trabalho de personalizar o que a abertura está trazendo. Então, nesse caso, a minha sugestão é que você, antes aí de eu começar a fazer a leitura, você pense aí num problema que você tenha, ou numa situação que queira encontrar uma solução, ou encontrar uma resposta. E com essa questão em mente, vai ouvindo aí, vai observando o que eu estou trazendo aqui, das reflexões aí das cartas, e ver como é que isso se encaixa aí para buscar uma solução aí para essa situação que você está vivenciando, né? E aqui nessa abertura aí de Virgem, a primeira carta que saiu foi o Seis de Paus. O Seis de Paus, ele é uma carta que mostra o quê? O reconhecimento, mas mostra o reconhecimento público. Ou seja, quando algo que você faz, né, algo que você tem, alguma habilidade que você tenha, é reconhecida pelas pessoas, né? E o que pode trazer alguma dificuldade em aceitar isso, e a gente indo aqui para a carta da posição 2, que é o mago, né? É justamente aquela coisa de não se sentir merecedor, sabe? Não se sentir capaz, né? A gente, pela forma como a sociedade é estruturada, nós não somos estimulados a acreditar na nossa própria capacidade, né? Nós estamos sempre sabe aquela coisa da falsa modéstia, né? De você não se valorizar, né? Não reconhecer aquilo que os seus talentos, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de positivo, né? As pessoas não reconhecem isso. O outro, né? Os outros falam que você é bom, você é capaz e você mesmo não consegue enxergar isso, né? Você tem ainda essa coisa de não merecimento, como se estivesse enganando os outros, né? Como se fosse um impostor. A carta do mago aí representada pelo deus Hermes, né? Esse deus tem na sombra essa coisa do enganador, do impostor, né? Então aqui é como se você se sentisse um impostor, se sentisse não merecedor, né? Do reconhecimento das pessoas, né? Das pessoas reconhecerem a sua habilidade, reconhecerem aquilo que você tem de bom, sabe? É tão evidente para outras pessoas, né? Mas para a gente acha que a pessoa que tem a habilidade, ela não reconhece a força que ela tem, porque como ela já tem aquela habilidade, ela acredita que aquilo é uma coisa normal, né? É uma coisa que qualquer um poderia fazer, né? O que ela faz não é nada demais. Qualquer um poderia fazer. Na verdade, não é bem assim. Ela só tem essa percepção porque ela tem a habilidade. O outro que não tem precisa dela, né? Precisa de você. Então, é reconhecer, é ter mais uma autoconfiança, sabe? Reconhecer a própria capacidade, reconhecer o próprio poder, né? E aceitar, né, que as pessoas também reconheçam isso, também vejam isso como positivo. E aqui na posição 3, né, o que está aparente aí na questão, vem o sete de paus, que é o conflito de ideias, né? E aqui nessa abertura, o conflito, qual é o conflito aqui? É justamente esse,
o outro tem uma ideia positiva de mim, mas eu tenho uma ideia negativa. Aí isso fica se conflitando, né? A gente fica se batendo, né? Um fala que eu sou muito bom e eu não me reconheço como sendo tão bom assim, né? Eu acho que a pessoa está exagerando, a pessoa está enganada. Então, esse conflito, né, que traz aí uma desarmonia muito por conta dessa não aceitação da sua própria capacidade, da sua própria habilidade. E vindo aqui para a posição número 4, né, que é a base da questão, o que está na base aí? A gente vê aqui o 5 de ouros. O 5 de ouros é a carta que fala da perda da autoestima, né? Aqui Dédalo está saindo lá da cidade de Atenas pela porta dos fundos, né? No meio da noite, né? Ele saiu fugido, como se fala, né? Então ele perdeu a sua autoconfiança, a confiança em si mesmo. Então na base da questão está essa falta de confiança em si. E essa falta de confiança, ela pode, né, ter se estabelecido, aí que é o convite à reflexão, talvez, quem sabe, de alguma perda financeira do passado, né? Algo que estava nas suas mãos para você poder controlar, poder dirigir, e aí você não controlou, não dirigiu, a coisa não saiu muito bem, e aí gerou uma perda, né? E o fato de ter tido essa perda deixou você com esse sentimento de incapacidade, né? De que não é bom o suficiente, ou não é boa o suficiente. Então, é essa questão que precisa ser analisada. Muitas vezes até o que teve aí de, talvez aí de perda, né? Isso que não foi bem realizado, talvez não era algo que você deveria realizar, né? Talvez isso não está dentro da sua habilidade. E por isso que talvez não foi bem feito, né? Se tivesse... As pessoas, elas não... Uma ilusão achar que as pessoas podem fazer tudo, né? É aquela coisa, né? Hoje em dia muito no mercado de trabalho, né? Nas corporações, nas empresas, você quer aquele funcionário que seja multitarefas, né? Ele tenha várias habilidades, ele consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí é jogado como se fosse uma coisa positiva, né? É bom que a pessoa, né, desempenhe vários papéis, né, várias tarefas. No fundo, qual é o objetivo com isso? O objetivo é a economia, né? É o aumento do lucro. Porque se você tem uma pessoa que faz várias tarefas, talvez ela faça o trabalho de 2, 3 pessoas diferentes. Então, para não ter que contratar mais pessoas, começa a se estimular essa coisa da pessoa fazer tudo ao mesmo tempo, quando na verdade cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento. E as pessoas devem se aprofundar e devem explorar esse seu talento, senão fica na superficialidade, né? Aquele que é multitarefa, ele não faz nada de forma mais aprofundada, sabe? É tudo muito superficial. E é isso que precisa se observar quando a gente fala aqui que é necessário que a pessoa expresse a sua habilidade, né? E reconheça aquilo que ela é boa, né? É bom para fazer, aquilo que veio fazer, né? Aquela sua vocação. Tanto que o 5 de ouros aí, ele traz também essa mensagem de que às vezes teve algum insucesso no passado, foi porque você era a pessoa errada no lugar errado, né? Não era aquilo que você tinha que fazer, né? E não pode deixar isso abalar aí a sua própria autoconfiança. E a gente indo aqui para o 7 de espadas, que é a carta da posição 5, que é influências do passado, a gente vê Orestes chegando aí no castelo, né, pela porta dos fundos, oculto, né, escondido, né? Ou seja, o que é a influência do passado e que deve ser deixada de lado? É justamente não se mostrar, não se apresentar,
Porque se não se tem autoconfiança, não tem essa confiança em si mesmo, como é que a pessoa vai se apresentar, né? Como é que a pessoa vai se colocar como alguém que tem aí uma habilidade, que tem capacidade, né, de fazer? A pessoa não se coloca, né? A pessoa acaba que se esconde aí, fica ali escondidinho no cantinho dela, né, para ninguém ver, porque não se sente capaz, né, não se sente merecedora, não se sente capacidade mesmo, né, não sente que pode fazer. E isso tem que ser deixado de lado, ou seja, tem que sair aí das sombras, né, sair aí dos fundos e se colocar e se apresentar, né, e se mostrar, né? Acho que precisa disso. E indo aqui para a posição 6, que é a influência do futuro, você vê, vem a carta do 8 de paus, que o 8 de paus é justamente isso, é se lançar. Você vê aqui o navio Argos está se lançando ao mar, né? Está indo em busca lá, ali Jasão está lá dentro do navio, Jasão que é a mesmo personagem aqui do 6 de paus, né? Aqui Jasão está indo lá em busca do velocino de ouro, né? Que é esse que está aqui nas mãos dele. Então, mostra que se deixar isso de lado, o barco começa a andar, as realizações começam a acontecer, a coisa começa a fluir, sabe? E não está fluindo talvez por falta dessa autoconfiança aí, desse merecimento. E indo aqui para a posição da carta 7, né? Que é uma extensão aí futura aqui do 6 de paus, né? A gente vê aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma paralisia, né? É não querer tomar ação, né? Não querer fazer escolhas com medo das consequências, né? Ou seja, se nesse contexto a gente está falando aqui que a pessoa precisa acreditar em si mesma, precisa se mostrar, precisa sair ali do oculto, esse 8 de espadas ele vem como algo, né, que diz assim, apesar, né, do que está sendo mostrado aqui, ainda se tem esse medo de se expor, ainda tem esse medo de se apresentar, né, e o que vai acontecer, né, e se eu aceitar que eu tenho essa habilidade, que isso que as pessoas, lá o 6 de paus, que isso que as pessoas reconhecem em mim realmente é algo que eu tenho de bom, que eu tenho para contribuir aí com o mundo, com as pessoas, e se eu for por esse caminho, né, esse medo de o que vai acontecer, né, e se vier um monte de gente aí para querer utilizar aí a minha habilidade, né, essa falta de confiança que dá esse receio, né, e o ambiente externo, né, que é representado aqui na carta da posição 8, que é o 5 de copas, é um ambiente de frustração, né, da pessoa se sentir ali, a gente vê aqui na figura as taças derramadas, né? É a pessoa se sentir ligado também a toda essa questão aí da falta de autoconfiança, né? A pessoa sentir que foi enganada ou que enganou alguém, né? O ambiente aí externo está com esse sentimento muito baseado nesses conflitos, né? Nessa luta de ideias aqui, de visões aqui do 7 de paus. Então, o ambiente está nessa energia por quê? Pela falta de autoconfiança, pela falta de acreditar nas próprias habilidades e nas próprias capacidades. Por isso que está aí, né? Você vê essas duas cartas aqui, 8 de espadas e 5 de copas, eles trazem uma mensagem parecida no sentido de medo, de não merecimento, né? Voltando lá na carta do mago, de achar que está enganando as pessoas, né? Quando na verdade não é nada disso, é uma falta de autoconfiança, né? E para que isso seja resolvido, seja equilibrado, aí a gente vai aqui para a carta 9, né? Que é as esperanças e temores, vem a carta do Hierofonte, que o Hierofonte é o sábio, né? É aquele que
ensina, é aquele que orienta, é o mentor, né? É o orientador, né? É o que detém o conhecimento. Você vê ali representado pelo centauro Quiron, que está lá com um papiro, segurando um papiro nas mãos. Então, mostrando que há necessidade da busca do conhecimento, né? Aí, no caso, é o autoconhecimento que você vê. O Hierofante está lá dentro da caverna, né? Então, é você se voltar para dentro, né? Fazer esse trabalho de autoconhecimento justamente para descobrir de onde que vem essa coisa aí da falta de autoconfiança, né? De por que não acredita e aceita, né, o reconhecimento público das pessoas, né, pelas suas habilidades, pelo aquilo que você tem de bom. Por que não se aceita isso, né? Então precisa caminhar aí em direção desse conhecimento. É a esperança e é o temor também. Por quê? Porque a pessoa às vezes não quer mexer nisso, sabe? Acha que acha talvez que não merece nem descobrir o porquê, sabe? A coisa ficou tão reprimida que não quer ir por esse caminho, mas é um caminho que está se abrindo e que se deve trilhar justamente aí para esse barco, né? Entrar aí em alto mar e as coisas começarem a andar. E seguindo por aí, olha onde que chega. Chega lá na carta da posição 10, que é a sacerdotisa. E a sacerdotisa é o quê? É o inconsciente, né? É o primeiro contato aí com, vamos dizer assim, as primeiras camadas do inconsciente, né? É representada pela deusa Perséfone, ali na figura, ela está no submundo, né? Ela desceu as escadas aqui, tem uma escada aqui ao fundo, e ela está aqui na parte de baixo, né? Ou seja, ela caminhou para dentro, para o interior, né? Seguindo esse caminho do Hierofonte, você procura, isso aí é dentro de uma terapia, né? Procura as respostas, os porquês desse tipo de comportamento. E esse trabalho que a gente faz lá na terapia tarológica, a gente usa aí essa ferramenta que é o tarô para trazer o porquê, trazer essas questões, né? Captar essa energia aí onde estão os bloqueios, justamente para que se tenha esse contato da sacerdotisa, esse contato com o interior, justamente para resolver essa questão, né? Para superar isso, aceitar a própria capacidade, aceitar o próprio poder, a própria habilidade, porque está faltando isso para a coisa aí começar a andar, começar a se desenrolar, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Virgem, para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!